Falsos profetas surgem de dentro das próprias igrejas. Por isso que nós precisamos nos acautelar, nós precisamos ter cuidado, por isso que é importante conhecer a verdade e examinar a verdade o tempo todo. Isso aqui é o espírito do anticristo que já está presente no mundo. Meu terceiro ponto é a certeza que João tinha com relação aos seus leitores. Ele tinha falado a respeito desses falsos mestres que tinham saído da igreja, porque de fato não eram crentes de verdade, mas com respeito aos seus leitores, João tem uma outra opinião. Veja o que ele diz no verso 20 ao verso 21. Vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma procedem da verdade. Ao contrário desses falsos mestres, desses anticristos, que tinham o espírito do anticristo neles, os leitores de João tinham aquilo que João chama aqui de a unção do santo. O santo aqui é o Senhor Jesus. A unção que procede do santo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado por Cristo a todo verdadeiro crente para selá-lo na verdade, para garantir a perseverança dele, para fortalecê-lo, consolá-lo, santificá-lo e guardá-lo para a vida eterna. É chamado de unção porque é uma sinalização, é uma consagração daquela pessoa para Deus, de forma que ela não pode se perder. Vocês foram ungidos por Jesus com o Espírito Santo quando se converteram, diz o apóstolo João. Por isso vocês têm o conhecimento. Vocês não serão enganados como essas pessoas e vocês não abandonarão a verdade. Não é porque vocês são melhores, mas porque vocês foram ungidos com o Espírito Santo. Muita gente quer ser ungida hoje em dia e infelizmente acabou virando uma coisa muito banal. Eu já fui pregar em determinadas igrejas que quando eu subi no púlpito, que eu olhei aqui por baixo, tinha vidrinho de óleo de toda cor. Eu fiquei com a impressão de que aquilo era usado durante a semana para ungir gente, para ungir carteira de gente para ganhar trabalho, para ungir identidade da mulher amada para que ela voltasse para casa, certidão de casamento, enfim, ungir doente, ungir essas coisas todas, coisa que eu não vejo nenhuma base para ser feita no culto pelo pastor, não vejo qualquer fundamento disso. A unção que nos interessa é a unção que o Santo Senhor Jesus nos dá. E Ele nos dá essa unção por ocasião da nossa conversão. É o Espírito Santo que habita em nós, que sela, que dá a verdade. O próprio Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade, em contraste ao Espírito do anticristo, que é mentiroso e que ensina aquilo que não é da parte de Deus. Então, vocês têm a unção que vem do Santo. Todo crente verdadeiro foi ungido com o Espírito Santo, consagrado para Deus e tem conhecimento. Ele sabe intuitivamente, ele sabe a verdade, ele conhece a verdade e ele não pode se afastar da verdade. João diz no verso 21, a razão por que ele está escrevendo. É como se dissesse assim, João, então, mas se isso é verdade, se nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo nos traz conhecimento, nós não precisamos de mestres, nós não precisamos de quem nos ensine, porque nós já temos a unção que vem do Santo e temos conhecimento. Mas João diz, sim, eu sei disso, mas eu estou escrevendo, não é porque vocês não sabem a verdade, mas porque vocês sabem, eu estou escrevendo para confirmar isso aqui. Então, num certo sentido, a pregação da palavra de Deus, a própria Escritura, ela confirma aquilo que o Espírito Santo já disse no coração do salvo. Você é salvo, Deus ama você, você é meu. A pregação da palavra confirma isso. Quando o crente verdadeiro ouve a palavra, ele reconhece isso, ele se deleita, ele se alimenta, ele confirma, a sua certeza de salvação é fortalecida. Não é isso que ele está dizendo? Não escrevi porque vocês não sabem a verdade. Vocês sabem, vocês têm a unção que vem do Santo. Vocês conhecem a Jesus, mas eu escrevi porque vocês sabem. O que eu estou fazendo é confirmando aquilo que vocês intimamente já sabem, porque nenhuma mentira jamais procede da verdade. Seja a verdade de Deus que está no coração de vocês, ela não vai produzir a mentira para que vocês se apostatem e vocês saiam do meio do povo de Deus, porque vocês têm a unção do Santo. Eu sei disso, eu estou escrevendo somente para confirmar isso aqui. Essa é a razão pela qual a Bíblia foi escrita, porque através dela nós temos conhecimento da verdade, confirmação, consolação na verdade que Deus já nos ensinou. Quarto lugar, João entra agora com teste doutrinário. Lembra que eu falei no início que ele coloca vários testes
para que a igreja pudesse reconhecer os falsos profetas e examinar a si mesmo. Olha o texto que ele coloca aqui sobre a pessoa de Jesus, no verso 22 a 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e nega o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Aqui João coloca um critério para nós sabermos quem é o verdadeiro profeta, quem é o verdadeiro mestre, quem é aquele que traz de fato a palavra de Deus. E esse teste, centra na pessoa de Jesus. Os falsos mestres, eles negavam que Jesus era o Cristo. E eles diziam que os apóstolos eram mentirosos, porque os apóstolos diziam que Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É só você ler os evangelhos, ler o livro de Atos, ler as cartas de Paulo. A afirmação é clara: Jesus é o Filho de Deus e ele é verdadeiro homem. Ele é verdadeiro homem. Era isso que os anticristos, os falsos mestres, estavam negando. Eles negavam a encarnação de Jesus. Eles diziam que o corpo de Jesus não era verdadeiro. Eles dizem que a morte de Jesus na cruz foi uma encenação. Eles dizem que o Cristo divino se separou do Jesus humano na hora da cruz. Foi por isso que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparastes? E ali o Cristo divino sai e o Jesus humano morre na cruz, fazendo uma separação da pessoa de Cristo, dentro da pessoa de Cristo, que é insustentável à luz do Novo Testamento. Eles diziam, no final, Jesus não é o Cristo. Ele não é aquele que haveria de vir para nos salvar dos nossos pecados, porque ele não era verdadeiramente humano, tinha apenas aparência de humanidade. Por que era importante que Jesus fosse humano? Por que era importante de que o corpo dele fosse real e verdadeiro? Porque Cristo tinha que ser um de nós, para que a morte dele na cruz pudesse valer para mim.